Fala, galerinha, beleza? E aí, de boas? De boas, e você? Será que tá pegando? Dá um pulinho aí pra galera. Corta. É porque ele tá de boas hoje. Eu tô de boas. Vamos continuar falando sobre gases, então chama a vinheta que o Pavanelli tá magrinho, hein? É futebol, né? Peitão subindo. Beleza. Então, vamos pra aula, chama a vinheta. É nóis, vem. Antes de começar a aula de hoje, um recadinho pra você, né? Qual que é o recado? Não sabe, não? Sei não. Entra no Passeio Direto para você ter informações a mais sobre os conteúdos de química que nós trabalhamos aqui. Lá nós temos vídeos exclusivos, não é isso? Isso mesmo. Além disso, você pode nos seguir lá dentro da plataforma para ter acesso a esse material exclusivo que a gente posta e alguns outros vídeos que já estão aqui no canal, mas que estão lá de uma maneira organizadinha também. Então não perca tempo, entra no Passeio Direto, porque além do nosso conteúdo, eles vão encontrar o quê? Muitos mais conteúdos para uma melhor aprovação sua, né? Mais rápido e mais simples. Então não perca tempo, entra logo no passeiodireto.com. Vou colocar aqui o passeiodireto.com. Fechou. E aí pronto, né? Eles mandam ver lá, né? Vamos pra lá. Então vamos pra lá. Galerinha, a gente está falando sobre transformações gasosas. E também a gente deveria falar para vocês sobre as transformações isovolumétricas. Iso significa igual, volumétricas, volume, mas também podemos chamar de isométricas, lembrando que a gente está calculando uma metragem, que é um cálculo de espaço. E isocórica também a gente pode utilizar esse nome, mas eu não sei de onde vem esse nome não. Beleza? Mas é nóis, pira só, velho. As isovolumétricas têm como uma constante é o volume. Só que quem vai variar é a pressão e vai variar também a temperatura. Pensa comigo o seguinte, se o volume ele é fixo, ele não pode variar, mas se o grau de agitação das partículas lá dentro do recipiente eles começam a agitar demais, vai exercer mais força na parede do recipiente. E se exerce mais força na parede do recipiente, a gente chama isso de pressão. Então a pressão ela vai aumentar, quer dizer que a temperatura e a pressão elas são diretamente proporcionais. Se a temperatura aumenta, a nossa pressão também aumenta. Agora, se a temperatura diminui, a pressão também vai diminuir. Por quê? Porque o grau de agitação das partículas vai diminuir, lembrando que o volume ele é constante, então a minha agitação e força na parede do recipiente ela vai diminuir essa pressão na parede do recipiente. Então, por causa disso, elas são diretamente proporcionais. Beleza? Então, galera, como o Pavanelli falou, pressão e temperatura diretamente proporcionais. A partícula movimentou menos, colidiu menos, diminuiu a pressão. Isso foi o que falou o nosso querido Gay-Lussac, ou Gay-Lussac, na verdade eu não sei qual que é a pronúncia correta desse nome. Lá no meu ensino médio o professor falava Gay-Lussac, mas eu acho que Gay-Lussac mais chique, você não acha? Pava, você não acha, Pava? Muito. Gay-Lussac, beleza. Então, ó, pressão e temperatura diretamente proporcional significa que a razão entre elas é um resultado constante. Por exemplo, digamos que a sua pressão é 2, a sua temperatura é 1. Se eu colocar a pressão igual a 4, a temperatura vai dobrar, vai ser 2. Então vai ficar o mesmo resultado, a mesma razão entre as duas. O resultado das duas tem que ser constante, por isso pressão inicial dividido por temperatura inicial pode ser igual à pressão final dividido pela temperatura final. Mais um detalhe importantíssimo, assim como foi nas isobáricas, uma isovolumétrica, essa temperatura tem que ser uma temperatura absoluta. A temperatura absoluta ela é dada em Kelvin. É o seguinte, para ser grandezas diretamente proporcional, elas têm que ter a mesma origem. Quando a temperatura for zero, a pressão também tem que ser zero. Quando que a temperatura vai ser zero? Quando a partícula não se colide com a parede. Isso só vai acontecer quando a partícula estiver parada. Se a partícula estiver em movimento, mínimo que seja, ela vai se chocar com as paredes do recipiente. Então,
a pressão é zero quando a temperatura é zero. Você vai aumentando a temperatura, a pressão vai aumentando proporcionalmente, formando um gráfico que é uma reta. Se você coloca a temperatura em Celsius, uma temperatura em 0 Celsius, para um gás, ela já exerce uma pressão. Então você não pode falar que a pressão é diretamente proporcional à temperatura em Celsius. Você tem que falar que a pressão é diretamente proporcional à temperatura absoluta, ou seja, a temperatura em kelvins, entendeu? Então, galerinha, essa foi a nossa aula das isovolumétricas. A gente dá o bichão mesmo da mamãe. A gente já falou agora das 3 transformações gasosas, as fugiu aqui, isovolumétrica, isobárica e isotérmica, isso né? mesmo. A primeira lei de Boyle, a segunda lei de Charles e a terceira lei de Guy-Lussick. Eu gosto de falar BCG, que é mais fácil lembrar na ordem alfabética, né? Que é Boyle, Charles e Guy-Lussick. Beleza. E aí você tem a isotérmica, a isobárica e a isocórica, ou também conhecida como isovolumétrica. E se liga que na próxima aula a gente vai juntar tudo isso aí, né? Isso, vamos fazer tipo... a equação geral dos gases. Aí a gente vai fazer uma fusão. Quase isso. Então, até a próxima aula, galera. Falou.